Bom dia a todos, muito obrigada. Como já foi dito, eu sou a tutora do curso, estou aqui para dar todo o suporte aos alunos durante o semestre. E para abrir a nossa aula, eu convido o professor Marcelo Galupo. Ele possui graduação em Direito pela PUC-Minas, doutorado em Filosofia do Direito pela UFMG, além de ser membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura e vice-presidente da Associação Internacional de Filosofia do Direito e Filosofia Social. Muito obrigada pela sua presença, professor Marcelo, quando quiser. Ok. Queria agradecer o convite dos professores Ana Larissa e Luiz Francisco. É uma honra para mim estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas ideias sobre as conexões entre direito e literatura. Na verdade, como a Isabel disse, há muito tempo eu trabalho com a conexão entre direito e literatura. Existe uma rede brasileira de direito e literatura que é extremamente atuante. A gente tem um congresso anual, uma revista que, se eu não me engano, estava classificada no Quadris como A2, chamada Anamorfoses. Eu convido muito vocês depois a procurarem a Rede Brasileira de Direito e Literatura, a revista Anamorfoses. Vocês vão encontrar muita coisa interessante lá. Quando me convidaram, eu fiquei um pouco sem saber exatamente por que é que eu estava sendo convidado. Desde o início, percebi que esse curso é um curso mais ligado à área de linguística, e a minha abordagem passa mais pela literatura. Por outro lado, eu sempre me interessei muito, desde o meu doutorado, pela filosofia da linguagem, mas também reconheço que não é a mesma coisa que a linguística, são campos que se tocam, mas são muito diferentes. Mas aí, conversando, a gente começou a encontrar alguns pontos de apoio. E eu acho que a literatura tem um pouco essa função de fazer conexão entre mundos acadêmicos que são muito diferentes. Quando a gente fala em direito e literatura, ela pode se referir a muitas coisas. Basicamente, a gente fala em três vieses de pesquisa em direito e literatura. Uma que chama direito na literatura, é a mais antiga, talvez seja a mais simples delas. É uma abordagem preocupada em analisar a presença do direito, questões ligadas à justiça, etc., em obras de literatura. Só para ficar com um exemplo que eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez, é o caso, por exemplo, do Processo de Kafka, né? Depois tem uma outra abordagem que é chamada de direito da literatura. Direito da literatura tem lidado com temas como a questão dos direitos autorais, mas mais recentemente com a questão da censura, que é um tema que me interessa muito, porque, como eu estava conversando aqui no início, a minha pesquisa hoje ela é muito direcionada para o campo da liberdade de expressão e da tolerância, e esse tema é um tema que reaparece constantemente na mídia, no meio acadêmico, né, a questão da censura, as novas formas de censura e assim por diante. Mas existe um terceiro campo que me parece um campo mais técnico, que é o campo em que eu atuo, que a gente chama de literatura no direito. O que a gente tenta fazer é utilizar o instrumental da teoria literária para compreender o direito. O direito também é um texto, e como qualquer texto, eu posso usar um aparato teórico para compreendê-lo a partir, no nosso caso, de categorias da teoria literária, como as categorias de narrativa, autor, leitor, narrador, diegese, descrição, narração. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou trabalhar um pouco nesse campo, basicamente com as ideias de mímese, imaginação, descrição, e as dificuldades que isso envolve para o direito e por que que é importante a gente discutir isso. Eu tentei preparar uma apresentação que
durasse 20 a 30 minutos, né. Eu acho que esse modelo online, ele, exige um tipo de atenção diferente, eu não quero falar muito. Eu tenho um texto, mas eu não quero ler um texto. Eu preparei uma série de slides, vou me basear neles, eles estão referenciados a um texto que eu posso passar para vocês depois, mas, vou tentar fazer de uma maneira mais leve. Eu quero começar mostrando para vocês, 2 obras de arte. A primeira é um quadro de um pintor inglês chamado Turner, né. Ele pinta, nesse quadro, o nascimento da lua no início de uma noite, de verão, no Tâmisa. É um quadro, Turner é um autor muito importante, está ligado ao romantismo, é um autor muito importante na história das artes. E ele retrata o céu, juntamente com o tema dele, que é o luar, e aparecem as estrelas, etcétera. É uma noite estrelada. Só que o termo noite estrelada nos remete a um outro quadro, na verdade uma série de outros quadros, mas um muito conhecido, de Van Gogh, chamado Noite Estrelada, né. E também está, refletindo, a partir do seu ponto de vista muito peculiar, né. A gente sabe que, ele, sofria de uma condição mental, de uma certa gravidade, todo mundo sabe que, isso levou a se automutilar, etcétera. Mas, ele está representando aqui também a noite estrelada. A minha pergunta inicial para vocês é: qual desses céus é mais real? É o céu, do Turner, com as suas estrelas bem definidas, provavelmente, no lugar em que elas se encontravam, precisamente no céu naquele momento, ou é o turbilhão, né? O turbilhão é uma palavra interessante. Quando a gente vê o quadro de Van Gogh, é interessante que os filósofos pré-socráticos tenham descrito o início, a origem do universo, alguns filósofos, como provenientes de um turbilhão. Isso depois vai entrar na literatura, por exemplo, na obra de Aristófanes, né. Aristófanes, nas nuvens, se refere ao turbilhão como sendo a origem do universo, né. Mas o céu do Van Gogh é um turbilhão. Qual deles é mais real? Eu posso fazer a pergunta de uma outra maneira: qual dos 2 descreve melhor a realidade? Eu quero mostrar uma outra estrela para vocês. A bandeira norte-americana, ela contém, ah, 50 estrelas, né. São os estados americanos. É interessante que a bandeira foi passando por transformações. Originalmente eram só 13 estrelas, mas à medida que novos estados foram se incorporando à federação, novas estrelas foram sendo incorporadas à bandeira norte-americana. A minha pergunta sobre essas estrelas é: qual delas é mais real? Essa da bandeira americana ou essa da bandeira brasileira? É provável que vocês saibam que a bandeira brasileira descreve a exata posição das estrelas no céu, no exato momento em que a república foi proclamada no Brasil, né. São representações muito diferentes. Também cada uma delas representa um estado da federação, diferentemente da bandeira americana, que eu costumo brincar com os meus amigos americanos, que são, estrelas aleatórias. As estrelas da bandeira brasileira podem ser nomeadas, a gente sabe quais são essas estrelas no céu. Qual delas é mais real? Quais dessas estrelas representa melhor a realidade, do céu, né? Essa pergunta é uma pergunta que me interessa muito,
porque apesar dela parecer, muito, aleatória quando a gente pensa do direito, ela está no cerne da atividade do juiz. A atividade do juiz, ela é uma atividade muito complexa, ela envolve muitas coisas. Ela envolve, ao mesmo tempo, um tratamento com o mundo fático e o tratamento com o mundo jurídico, que são 2 mundos relativamente independentes, que se tocam, se misturam exatamente na atividade judicial. Nenhuma atividade, esses 2 mundos tornam-se uma única realidade de uma maneira tão intensa quando como quando um juiz decide um caso, né. Mas o que é exatamente que o juiz decide, o que é que ele faz quando ele decide um caso? O que está por trás aqui, dessa questão que me interessa, é, um conceito clássico da teoria literária, que é o conceito de mimesis, né. Mimesis é uma palavra que aparece, no contexto da literatura pela primeira vez, numa obra de Aristóteles, no século IV antes de Cristo, chamado Poética, Arte Poética. Mimesis, né, Aristóteles diz que a arte imita a natureza. A mimesis é uma palavra que pode ser, traduzida de várias maneiras, uma palavra do grego que pode ser traduzida, por exemplo, para imitação. Isso tem muito a ver com o ideal da arte clássica, né, com o ideal da arte da antiguidade, de imitar a realidade, né. Imitar a realidade quer dizer transpô-la da ordem dos fatos para representação artística, seja na ordem do discurso, que é o que interessa Aristóteles, mas também na ordem pictórica das artes plásticas. É só a gente pensar, por exemplo, no quadro do Turner e no quadro, do Van Gogh, que fica evidente que eles têm ideias diferentes sobre o que significa essa transposição. Ideias diferentes sobre a transposição vão implicar também, hã, métodos diferentes para realizar a transposição da ordem dos fatos para a ordem do discurso. Mas eu posso traduzir mimesis também como sendo representação. E aí existe toda uma discussão, na teoria da literatura sobre os problemas inerentes à possibilidade de nós representarmos a realidade, sobre o papel, sob a forma de palavras que se articulam. Eu posso traduzir ainda a palavra mimesis por uma outra palavra, é uma palavra importante para a gente entender, a teoria literária, mas também a retórica, que é a verossimilhança, né. A plausibilidade de algo é algo essencial para mimesis, Aristóteles, mostra, né. Ideias pouco plausíveis não geram em nós aquela sensação de transparência inerente à boa literatura e, às boas artes plásticas, que são ao mesmo tempo opacidade, né. Existe uma transparência opaca na literatura, porque eu vou eventualmente falar um pouco de Dom Casmurro aqui, é o caso de Dom Casmurro, né. A gente, eh não percebe, faz parte da arte, não fazer com que o leitor não perceba os recursos que estão sendo utilizados para enganar o próprio leitor, né. Tudo tem que parecer muito real, muito, plausível, para que produza em nós esse efeito. Mas eu posso usar ainda a palavra mentira, né. Eh, essa transparência e opacidade tem a ver com isso. Pense, por exemplo, na presença, de deuses gregos ou de heróis gregos,
na tragédia grega ou nos poemas épicos, né? A intervenção de Atena para salvar Ulisses, ou a retirada num carro mágico de Medeia no final da tragédia, tudo isso revela que existe uma mentira e que a mímesis é também mentira, né? Esse é um tema central, por exemplo, para o Dom Casmurro, né? Eu costumo dizer que o Dom Casmurro é uma história de uma traição, e eu não tenho a menor dúvida disso. O que eu não sei é quem é que foi traído. Se foi Capitu que traiu Bentinho, ou se foi Bentinho que se traiu, que se enganou. Que há um engano, que há uma mentira, que há uma traição, é evidente no texto, né? E esse é um problema que estrutura o próprio texto, e a gente pode voltar a falar sobre isso quando a gente tiver depois. Eu imagino que a gente tenha um momento para conversarmos sobre isso. Então, na verdade, meu ponto de partida é essa ideia de mimesis, que, como eu estou mostrando, é uma ideia complexa, que vai dar origens a teorias muito diferentes sobre como que ela ocorre. Ela é engano, opacidade, ou ela é imitação, transparência, né? Eu acho que eu prefiro, por isso, a palavra narração para descrever a mimesis, né? A palavra mimesis, na sua origem, está ligada a mitos, e mitos é exatamente narração, né? É uma ideia muito interessante, que verdades podem ser ditas de duas maneiras. Uma, com o discurso, né? Com a razão discursiva, que encadeia causas e efeitos e que pode explicar a realidade. Outra é contando uma história. Histórias são mecanismos eficientes para se atingir a verdade das coisas, a realidade mais profunda das coisas. Mas quando a gente pensa em narração, a gente é remetido para um outro tema, que é o tema da relação entre descrição e narrativa. É uma característica das artes, sobretudo no final do século XIX, a pretensão de que elas sejam uma mera descrição imparcial, neutra da realidade. Pensem, por exemplo, no realismo, pensem, por exemplo, também na arte acadêmica do final do século XIX, nas artes plásticas acadêmicas do final do século XIX. Tudo isso tem a ver com essa supremacia da descrição como uma estratégia narrativa nesse período da história, na segunda metade do século XIX, né, e o início do século XX. Isso, claro, vai interessar diretamente para o direito. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu tentar descrever uma caneta Bic. Trata-se de um objeto de plástico cilíndrico, de corpo transparente, dentro do qual há um tubo com tinta, que termina numa esfera de tungstênio. Essa esfera permite transferir por capilaridade a tinta do interior do tubo para uma superfície externa. Esse cilindro é recoberto na sua ponta por uma cobertura azul escamoteável que contém uma presilha que permite afixá-la a um bolso. Essa parece ser uma boa descrição do que é uma caneta Bic.
ainda que ela tenha deixado de fora o essencial. Essa caneta é um objeto descartável para escrever. Esse é um problema, da descrição que me interessa muito, porque toda descrição, por causa da transparência da técnica mimética, dá-nos, ou quer nos dar a impressão de que ela é absolutamente objetiva, quando na verdade os elementos da descrição são fruto da escolha realizada pelo artista. Só que essa ideia de neutralidade, de que a mimesis permite uma transcrição objetiva que não passa pela vontade do artista, impregna também o direito no início do século XX. Existe um autor central para o direito, ainda hoje, que no início do século XX escreve uma obra muito importante e ainda extremamente influente, chamada Teoria Pura do Direito, chamado Hans Kelsen. Kelsen diz na Teoria Pura do Direito que, assim como ao biólogo não compete avaliar a natureza, né? Biólogo não é como a Emília da reforma da natureza, que um dia chega à conclusão que não é correto que uma árvore tão grande como a jabuticabeira dê frutos tão pequenos e uma plantinha rasteira como a melancia dê uma fruta tão grande. Kelsen diz: não compete ao biólogo avaliar a natureza, compete ao biólogo descrever a natureza. Da mesma forma, essa ideia sobre a descrição, que tem a ver com o universo cultural, artístico, literário dessa virada de século, ele vai contaminar a ideia que a ciência tem de si própria. Esse é um momento de extremo sucesso do positivismo nas ciências, do positivismo em seus vários vieses. Eu não estou pensando aqui nem sequer no positivismo clássico de Comte, mas na reinvenção do positivismo feito pela Escola de Viena, o problema da verificabilidade dos fatos. Isso vai contaminar a teoria de Kelsen. Ele diz que, assim como o biólogo não compete avaliar a natureza, não compete ao cientista do direito avaliar o direito. A função dele é descrever o direito. O que isso tem a ver com a caneta? Que a ideia por trás aqui, que é uma condição para que essa estratégia funcione, é que é possível estabelecer uma cisão absoluta entre sujeito e objeto. O sujeito que descreve a caneta só pode ser bem-sucedido nessa atividade se ele estiver absolutamente fora da caneta. Se em alguma medida o sujeito se identificar com a caneta, ele não pode descrevê-la. Ele tem que pressupor esse afastamento metodológico entre sujeito e objeto como condição para que a estratégia funcione. Então, isso, por outro lado, tem uma implicação muito importante no caso do direito. É que isso implica também uma separação secundária, mas central para o direito, secundária no sentido de derivada. Alô? Alô? Mas constitutiva do que é o direito, que é a separação entre autor e leitor. É interessante que essa discussão ela reaparece constantemente na política. E a gente começa a tocar aqui um problema, que é um problema recente de países como Estados Unidos e Brasil.
Uma das ideias centrais do positivismo no direito é que a função do juiz é uma função de leitor e não de autor do direito. O juiz compete-lhe apenas dizer o que a lei tem implícita, mas não criar qualquer direito. Então, a separação entre objeto e sujeito, ela implica essa segunda separação, que é muito constitutiva de questões jurídicas inerentes ao positivismo jurídico. Qual é a função do juiz? Né? Separação entre autor e leitor, autor, narrador, leitor, narrador, tem muito a ver com esse ambiente e reaparece agora na política brasileira, na crítica constante que se faz ao poder judiciário, quando se diz que não lhe compete criar direito, mas apenas aplicar o direito. Né? Vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Essas questões, elas, no entanto, começam a ser problematizadas na própria teoria literária quando Georg Lukács escreve um texto chamado Narrar ou Descrever. Lukács vai mostrar duas coisas que me parecem muito importantes. Primeiro, que a estratégia narrativa, por exemplo, do romantismo, difere-se muito da estratégia descritiva de autores, por exemplo, do realismo. Dos recursos da estratégia da descrição realística é essa pretensa neutralidade científica do narrador, né? Que observa a realidade e a descreve tal como ela é, não como ele acha que ela deveria ser. É muito interessante porque uma segunda coisa aparece no texto de Lukács. A ideia de que, no fundo, a descrição é uma outra forma de narração e que é impossível descrever sem narrar. E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui e por que a estratégia do positivismo jurídico, de uma total objetividade da atividade judicial, é, ao fim e ao cabo, impossível. O primeiro problema das estratégias explicitamente descritivas é que elas estabelecem um processo mimético no qual acreditam que o discurso ou as artes podem comportar completamente a realidade e que só a realidade pode ser comportada por ela, né? Isso tem uma repercussão na filosofia que vai ser o afastamento da metafísica, né? Só que existe um problema nisso. Eu vou mostrar para vocês uma obra de um artista plástico chamado Valmor Correia, que é uma série de pranchas anatômicas que ele faz de vários seres. Mas esse ser em especial é muito interessante. É uma ondina, ou seja, uma sereia. De novo, o discurso não é a realidade. E o discurso comporta a descrição de uma realidade que não existe no mundo fático. A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Porque isso toca o problema da verdade no texto, em qualquer texto. Hamlet, por exemplo, para usar um exemplo de Humberto Eco, não é um autor real, não é um personagem real. Hamlet não existiu. Como também não Dom Casmurro, não Capitu, não Ulisses, não Medeia, para ficar com alguns que eu citei aqui hoje. Eu posso transpor para o discurso
seres que não encontram correspondente no mundo real, né. Na verdade, existe uma ideia importante do que é a verdade, que tem muito a ver com Santo Tomás de Aquino, que é, ele chamou de adequatio intellectus et rei, a adequação do intelecto e da coisa. Verdade é a descrição da coisa tal como ela existe no mundo real. Mas eu já comecei a introduzir o tema de que existem verdades no texto que não existem propriamente no mundo fático. Sereias é um exemplo disso, Hamlet é outro exemplo, né? O que o direito tem a ver com isso tudo? Como eu disse para vocês, eu estou interessado aqui numa atividade que é a atividade judicial. Porque a atividade judicial é exatamente o momento em que o mundo fático e o mundo que o positivismo caracterizou como sendo o mundo jurídico, o mundo das normas, se toca. Imagine que eu presencie 2 eventos. O primeiro evento 3 eventos, na verdade. O primeiro evento é eu vejo uma pessoa com uma faca. O segundo evento, eu vejo essa pessoa logo em seguida saindo de uma sala. Aí eu entro na sala e vejo um terceiro evento. Eu vejo uma pessoa esfaqueada, morta na sala. O que ocorreu? Eu vou concluir, ocorreu um homicídio. Aquele homem usou a faca para matar essa pessoa. Só que o que eu não me dou conta é que o homicídio propriamente não é um evento da mesma ordem dos 3 eventos anteriores. Eu vi um homem com uma faca, vi um homem saindo da sala e vi uma pessoa esfaqueada no chão. Mas eu não vi a pessoa matando a vítima. Na verdade, o que acontece eu queria entrar num tema aqui, eu acabei tirando ele, é que cada um desses eventos são digitais. Cada um desses eventos são discretos. Mas, na mente do juiz, eles se tornam contínuos, analógicos, por meio da intervenção de um fator que ele pensa o tempo todo que ele está excluindo, que é a imaginação. Os 3 eventos, eu vi um homem com uma faca, eu vi um homem saindo da faca e eu vi alguém esfaqueado, são conectados no processo por meio da imaginação do juiz. Os fatos do mundo real, eles são todos discretos, são todos atômicos. E nós precisamos de uma estratégia mimética para conectá-los e torná-los uma história que faça sentido. Isso quer dizer que eu não posso operar com direito prescindindo da imaginação. É claro que toda imaginação pode delirar. E esse é um outro problema, que a gente pode deixar para um debate ou para um outro momento, é que estratégias nós podemos usar para evitar o delírio da informação. Fazendo um parênteses aqui, né? A professora Ana Larissa e eu estamos ambos preocupados, interessados, melhor dizendo, com o tema da liberdade de expressão e as fake news
são um elemento importante nessa questão. Eu vou dar um exemplo de uma estratégia para se evitar fake news, né? Como que a fake news operam? Uma das explicações possíveis é que elas sobrecarregam de informação o sistema, impedindo que o sistema, por essa sobrecarga informacional, selecione as informações relevantes, né? Isso tem a ver com a chamada teoria dos sistemas. Eu não quero falar muito sobre isso, eu quero só, na verdade, expressar isso para mostrar que nós podemos construir estratégias para lidar com o possível delírio da imaginação. Eu vou apresentar um outro que o Humberto Eco apresenta num texto interessantíssimo, chamado Como Identificar um Filme Pornográfico. Esse texto é uma crônica dele no Corriere della Sera, e ele escreveu porque no final dos anos 70, início dos anos 80, filmes como O Império dos Sentidos tornaram impossível identificar um filme pornográfico e distingui-lo de um filme de arte pela presença de sexo explícito. Então era preciso um outro critério. O critério que ele propõe é um critério de tempos mortos. Ele diz que num filme pornográfico, para que ocorra relação entre duas pessoas, é preciso aparecer o, o, sei lá, o Pietro no seu carro, dirigindo pelas ruas até chegar na casa de Lucia, para só então eles terem a sua relação sexual. E esse tempo morto, ele diz, é fundamental, porque a transgressão só existe sob o pano de fundo da normalidade. O que isso tem a ver com as fake news? É que as fake news são recheadas de tempos mortos. É muito interessante isso, né? A notícia que embasa o movimento anti-vacina é sempre de um cientista da NASA, né? São os tempos mortos da fake news. Mas deixa eu voltar aqui para o tema da imaginação. A imaginação tem esse problema e a gente, como juristas e como linguistas, temos que encontrar mecanismos para lidar com a possibilidade da imaginação delirar. Mas é inútil, desnecessário e nocivo simplesmente pensar que nós podemos descrever a realidade de modo objetivo. Nós não podemos. Nós precisamos da imaginação para isso. Isso nos leva a caracterizar o direito como sendo uma corrente composta de elos. Existe um termo que não é muito usado na literatura brasileira, ainda que haja várias experiências disso no Brasil. Mas na teoria literária inglesa, eles chamam de romance em cadeia. Um romance em cadeia é um romance em que alguém, um autor, escreve o primeiro capítulo e um outro autor escreve um segundo capítulo. Eu vou dar dois exemplos. Tem dois romances modernistas que eu me lembro que são assim. Um é o Indigitado e outro se chama Brandão entre o Mar e o Amor. Brandão tem autores como Jorge de Lima, Jorge Amado, Graciliano Ramos, cada um escreveu um capítulo. O que é importante para fazer isso? Bom, o que é importante é entender que nenhum dos autores tem um controle soberano sobre a trama. Eu escrevo o primeiro capítulo e entrego para o próximo autor, e ele vai anexar um novo elo, que é claro que é diferente do elo anterior, mas
em alguma medida, tem que ser consistente com o elo anterior, né. Uma corrente, para se formar, ela precisa de novos elos, mas os novos elos têm que ser, em alguma medida, coerentes com os elos anteriores. Por que que essa figura é importante? Porque, para muitos, o direito funciona assim: o constituinte cria um elo, o legislador anexa novo elo, que tem que ser coerente com os elos anteriores, mas que é um desenvolvimento relativamente independente de um novo elo, que vai ser desenvolvido por um novo elo acrescentado pelo juiz. Mas eu posso pensar o processo assim também. O autor anexa um primeiro elo, o réu anexa um novo elo, e o juiz vai construir um novo elo para essa narrativa, que, do ponto de vista da literatura, é, na verdade, uma metanarrativa. Eu tenho a narrativa do autor, a narrativa do réu, e o juiz precisa construir uma metanarrativa que seja, em alguma medida, coerente com as narrativas anteriores, que são divergentes, né? É muito dialético o processo. Isso quer dizer que, ao fim e ao cabo, existe uma certa recursividade no discurso judicial. O discurso judicial, ele se constrói a partir não de elementos do mundo fático, mas de elementos do próprio discurso judicial. Inicia-se com o autor e com o réu e desenvolve-se como metanarrativa pelo juiz, né? Isso, eu quero voltar então a esse ponto, né? É inútil, é desnecessário e é nocivo nós tentarmos excluir do discurso a imaginação. A imaginação não só é útil, como é necessária para permitir que um discurso judicial se construa por meio da atividade do juiz. Então, quero terminar falando, lembrando que o Roland Barthes, ele dizia algo sobre a descrição que ajuda a entender a pretensão descritiva dos fatos no processo judicial. Barthes dizia que a descrição não é uma cópia da realidade. A descrição é, na verdade, um pastiche. E a questão é exatamente essa, né? Ela é um discurso construído, decalcado da realidade. E entender isso nos permite entender melhor o que é que os juízes fazem quando decidem um caso. É isso. Obrigado, gente.